Olá, graça e a paz. Estamos dando início a essa palestra no formato online, né? A gente havia proposto fazer um encontro online para tratar sobre esse assunto no mês de, logo no começo de abril, no dia 2 de abril, mas infelizmente não foi possível porque a gente acabou tendo pessoas invadindo nossa sala, querendo usar da má fé, né, e prejudicando um pouco o andamento da gravação do nosso encontro. E a gente acabou não seguindo, e ficou aí a promessa, né, de fazermos essa palestra para compartilharmos esse material tão importante, tão interessante para repensarmos, para refletirmos sobre o ministério infantil, o ministério com crianças nas igrejas, nesse período posterior à pandemia. Graças a Deus, a pandemia tem alcançado estágios mais tranquilos, né, digamos assim, com todo o respeito, com toda né, a consideração que nós temos para com as pessoas, né, que estão ali, que perderam seus entes queridos. Eu também fui uma pessoa que perdeu entes queridos nesse processo todo de pandemia, mas precisamos sim, né, refletir, pensar sobre este assunto, e por isso a gente trouxe essa pesquisa que foi realizada no ano passado e trazer aqui, propor algumas reflexões a partir dessa pesquisa, a partir das informações que nos são aqui compartilhadas nessa pesquisa. Então, junte-se a nós, venha junto com a gente nessa. Nós, infelizmente, não vamos poder tratar, né, de forma online as dúvidas, as interações que a gente sempre gosta, mas você que estiver nos assistindo, né, participe depois com a gente nos comentários, faça o seu comentário, entre em contato com a gente terá o maior prazer de responder, de orientar, no sentido sempre de procurar trazer luz a esse tema tão importante, tão relevante para as nossas vidas. Vou compartilhar aqui uma tela muito importante para a gente poder juntos aqui, a partir dessa situação, podermos ter uma luz um pouco maior sobre esse tema. Bom, essas reflexões foram a partir aí de uma pesquisa realizada, né, em vários países, em várias nações aí ao redor do mundo. Eu vou trazer aqui, primeiramente, alguns desses dados, né, relativos a essa pesquisa. Essa aqui é a capa, digamos assim, dessa pesquisa que foi realizada. O conteúdo original dessa pesquisa está em inglês. Nós fizemos uma tradução desse material e, com toda a liberdade, a gente tem aqui trazido as considerações, né, as nossas considerações acerca desse material. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Ney, sou pastor junto à Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Londrina, Paraná, e a gente atua já há alguns anos na Secretaria Presbiterial da Infância. Então, em todo o nosso presbitério aqui, a gente atua nessa área da infância. Eu tive também experiências com o Ministério Infantil durante alguns anos, e mais ao final deste encontro vou falar um pouquinho sobre as oportunidades que nós temos, que nós podemos ministrar também para você, para a sua igreja, nesse sentido, tá bom? Então, a gente coletou essa informação, vimos essa pesquisa, tivemos acesso a essa pesquisa, traduzimos, e aqui a gente tem trazido, então, esse material, né? Essa aqui é a capa original desta pesquisa, dados coletados em países como Brasil, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, temos dados aqui da Coreia, vários países ao redor do mundo, tá? Que foram usados, né? Foram tirados dados dessas informações desses países. Ela foi aí compilada, né, em junho de 2021, houve aí uma união de mais de 480 líderes, né, de igrejas das mais variadas denominações, mais de 16 escolas. Essa pesquisa também envolve a ideia da ação da escola, né, dentro da formação de fé da criança, apesar de que no Brasil, apesar de haver algumas escolas de caráter confessional, nós não observamos muito essa questão, até mesmo pela questão do Estado ser um Estado laico, né? Então não haver tanto essa questão da necessidade do compartilhar da fé. Então a gente não vai abordar tanto a questão da escola aqui em nossa pesquisa, mas muito mais sobre a relação igreja, pais
e filhos, né? Fazendo essa relação entre essa tríade, tá? A gente vai muito mais relacionar a igreja, tá? Os pais e mães e demais responsáveis e as crianças. Também foram ouvidos, né, 168 pais e mães foram ouvidas, participaram dessa pesquisa, mais de 49 denominações. Então, a gente está aqui falando de várias denominações religiosas, né, várias instituições religiosas que participaram dessa pesquisa, que foram ouvidas. E as entidades, né, que fizeram parte dessa pesquisa, não sei se você consegue observar aí na imagem, né, mas são várias instituições que fizeram parte dessa pesquisa, né, a Liverpool Hope University, Scripture Union, a Trinity, a Geração Elo, a BCM International Canadá, né, então foram aí as principais que puderam organizar e fazer essa pesquisa, tá? Se você tiver interesse, tá, nós podemos enviar a você de forma gratuita, tá, o PDF, né, o arquivo em PDF da tradução que nós fizemos. Como é uma tradução, a gente não vai comercializar, não é justo isso, né? Então a gente fez essa tradução e transformamos ela em um artigo. A gente traduziu ipsis literis, né, sem nenhuma consideração a mais, esta pesquisa. Se você tiver interesse, coloque o seu nome nos comentários aqui embaixo, o seu e-mail, o seu contato, que a gente vai entrar em contato com você e fazemos um envio desse material de forma gratuita, né, desse material de forma completa para você poder observar, para você poder acompanhar depois e ter também as suas próprias conclusões acerca dessa pesquisa. Continuando aqui dentro do que a gente traz nesse material ele é apresentado essa afirmação de Brugman, né, dizendo que a mudança e a disrupção podem ter impactos e resultados positivos. E nós queremos chamar a atenção através dessa pesquisa exatamente para isso. Né? Apesar de todo o contexto que nós vivemos, que nós experimentamos na pandemia, né, das perdas que nós tivemos, de pessoas queridas, entes queridos, de problemas, de limitações, privações, as quais fomos obrigados a experimentar, né, nós observamos este material como realmente uma bênção, como uma dádiva, né, no sentido de entendermos que a pandemia serviu realmente para nos trazer uma dádiva, né, de observarmos muito mais essa questão da educação cristã para as crianças, né, da formação de fé para as nossas crianças, e é o que nós realmente queremos aqui trazer como reflexões para as nossas vidas. Seguindo aqui, pessoal, impacto aqui no MI, né, para quem conhece, Ministério Infantil, Ministério com Crianças, né, eu particularmente gosto de falar muito mais Ministério com Crianças, mas popularmente é muito conhecido também como Ministério Infantil, então fica aqui o critério, a gente usa um critério mais conhecido, então o impacto, né, da pandemia do Covid-19 no Ministério Infantil. A partir dessa pesquisa, quais foram os principais impactos no Ministério Infantil no contexto das igrejas, no contexto das famílias e para as próprias crianças? Falando em primeiro lugar do nosso país, no Brasil, o impacto da pandemia no Ministério Infantil em nosso país. A partir dessa pesquisa, nós tivemos algumas informações aqui. A partir do momento em que se constata a pandemia no Brasil e a gente é realmente levado a viver uma vida de isolamento, nós percebemos, essa pesquisa faz esse levantamento, 20% das igrejas em nosso país, elas não prosseguiram em apoiar o Ministério Infantil. Elas encerraram o apoio ao Ministério Infantil, um apoio financeiro, um apoio de estar promovendo eventos, de estar promovendo programações, ela realmente não apoiou mais o Ministério Infantil. 32% dessas igrejas pesquisadas tiveram suas programações voltadas ao Ministério Infantil migradas, né? Elas migraram para programações online, como a gente está fazendo aqui, uma palestra online, migraram para apresentações, programações, estudos, né? As programações foram feitas de forma online, por plataformas, tanto por lives, plataformas de
de reuniões virtuais, né, como a gente conhece bastante, o Zoom, o Google Meet, né, que se tornou muito popular no período da pandemia, Microsoft Teams, e por aí a gente vai, várias outras opções que nós encontramos por aqui. E 24%, né, das igrejas, elas estavam fizeram uma avaliação das mudanças, até fiz questão de colocar uma interrogação aí, porque de uma certa forma, não fez nada, não trabalhou em nada, ela simplesmente passou o período da pandemia simplesmente avaliando as mudanças oriundas da pandemia. E acabou, nesse caso, não fazendo nada, né? Acaba sendo, dando, de repente, na mesma aí do 20%, né? Não houve apoio ao Ministério Infantil, não houve trabalhos voltados para as crianças, houve uma avaliação, mas, de repente, sem muitas conclusões. E aí, né, pessoal, com a diminuição das restrições que nós estamos aqui já a experimentar no Brasil e em outros países do mundo já um pouco antes, nós estamos notando que as famílias que participavam antes das reuniões nas igrejas, elas não estão retornando para os níveis de pré-pandemia. O que as igrejas estão experimentando, e a gente tem buscado e observado, é que as igrejas estão experimentando visitas e pessoas aparecendo, mas que não frequentavam a igreja antes da pandemia, conheceram a igreja durante o período da pandemia, e agora, com a diminuição das restrições, elas estão começando a frequentar presencialmente estas igrejas. Né? Então, a gente acaba notando esse tipo de fenômeno, esse tipo de comportamento, mas as famílias que participavam antes das reuniões nas igrejas presenciais, níveis pré-pandemia, como a gente está aqui bem trazendo essa nomenclatura, grande parte dessas famílias não estão retornando, de repente elas estão indo até mesmo em uma outra comunidade, estão experimentando uma outra realidade de vivência de fé. Tá? Isso aqui é no Brasil. Agora, falando um pouquinho do impacto da pandemia no Ministério Infantil com relação ao conteúdo que está sendo transmitido, com relação a esse conteúdo que foi transmitido durante o período da pandemia, esse período mais difícil que nós aqui observamos, né? Em geral, tá, o que essa pesquisa nos traz de informação é que houve a transmissão de conteúdos pré-pandemia. Né? Então, da mesma forma que o Ministério com Crianças transmitia durante as programações nas igrejas, essa mesma programação foi, né, migrada para a programação online com alguns mínimos ajustes, com alguns ajustes muito pequenos. Não houve adaptações mais profundas a essa realidade. Né? E também, quanto aos líderes de Ministério Infantil, eles viam apenas duas opções. Isso dados que nós compreendemos acerca da pesquisa, tá, pessoal? Não é que seja, de repente, a minha opinião, que seja, de repente, a opinião nossa, mas é importante a gente ressaltar, e faz muito sentido esse tipo de situação. Os líderes do Ministério Infantil se deparavam com duas opções durante a pandemia, ou presencial, cara a cara, ou, de repente, pelo Zoom, né, pelas ferramentas, pelas plataformas de reuniões virtuais, de reuniões digitais. Não havia um pensamento, não havia, de repente, aí, até mesmo por lidar com essa situação, né, uma situação completamente nova, não havia, de repente, uma outra alternativa, né, não se encontrava. Então, a gente via ou opção online, ou opção presencial, ou NDA, né, nenhuma das alternativas. De repente, nenhuma das alternativas era válida para aplicar, e aí acabava que o trabalho com crianças durante a pandemia, né, muitos aí que podem nos acompanhar depois vão perceber que não houve, né, não houve trabalho com crianças, né, não houve esse trabalho de compartilhar da fé, como a gente experimentava em períodos pré-pandemia, né. E com relação aos pais, né, a gente também quer trazer aqui o impacto da pandemia no Ministério Infantil com relação aos pais, o que essa pesquisa nos mostra também com relação a isso. 34% dos pais, mães responsáveis, né, entenderam que o período da pandemia foi boa, adequada, um ok, né, não foi um período muito positivo, né, foi adequada, né, entenderam, de repente, em grande parte, a realidade que experimentavam acerca
do Ministério Infantil, das restrições e tudo mais, né? 66% dos pais entrevistados que participaram dessa pesquisa relataram que se sentiram, né, chateados, desapontados, frustrados, né, de repente esperavam algum movimento por parte da igreja diferente, né, de acordo com essa pesquisa, né. Os pais também, 27% dos pais também comentaram que as crianças ficaram excluídas, isoladas da igreja, tá? E aí a gente traz aqui uma comparação, né, bem interessante, que é exatamente as crianças aqui, né, dentro daqueles filmes que foram feitos aí, né, do Deixados para Trás, né, falando um pouco sobre o arrebatamento, aqueles temas apocalípticos, né, sempre muito difundidos, né, dentro dentro da nossa cultura, né, a gente pode sim chegar a essa conclusão que na pandemia as crianças foram deixadas para trás. Não houve, né, realmente um trabalho, né, como a gente viu, né, programações, a igreja, de uma certa forma, durante a pandemia, ela migrou para o online, né, ela foi para os caminhos digitais, e houve aí uma grande aceitação nesse sentido, mas as crianças não participaram de igual forma desse movimento, né? E a gente acabou vendo aí, de repente, essa situação voltando para os pais, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação, né? Então a gente tem esse tipo de percepção a partir dessa pesquisa com os pais. E na igreja, né, como a gente também viu aí o impacto da pandemia no Ministério Infantil na igreja, né, baixa prioridade para o Ministério Infantil. Né, como a gente viu nas pesquisas aqui do Brasil, por exemplo, a gente pode notar muito claramente isso. Grande parte das igrejas deixaram de apoiar os trabalhos do Ministério Infantil, migraram para o online, mas com atividades realizadas no período pré-pandemia, e aí fica, né, uma dificuldade, porque precisa-se aí haver a figura dos pais, uma participação maior dos pais nesse contexto, né, e não houve. Inclusive foi feita uma pesquisa, né? Essa pesquisa que nós trazemos aqui, ela relata sobre esse movimento, né? Que foi feito em larga escala no Reino Unido durante o período da pandemia, para que pudesse entender os contextos da pandemia. E durante essa grande pesquisa realizada, não houve nenhum tipo de questionamento, de pergunta acerca das crianças. Né? Como se nós fizéssemos uma pesquisa agora no Brasil, com toda a igreja, né? Olha os efeitos da pandemia com algumas perguntas para as igrejas, para os membros das igrejas poderem participar. Só que nessas perguntas não há nenhuma menção ao Ministério Infantil, Ministério com Crianças, trabalho com crianças, pais e filhos, coisas nesse sentido. Não há nenhuma menção. Essa pesquisa em larga escala feita no Reino Unido, então, ela acabou não alcançando nenhum propósito nesse sentido com crianças. Então, acho que a gente faz questão de ressaltar essa menção aqui que o nosso relatório que originou esse trabalho, né, ele faz menção aqui em seu trabalho. As crianças, né, como a gente viu aí o impacto da pandemia no Ministério Infantil, as crianças não foram vistas como participantes ativos dentro do contexto da igreja. Né, e a gente constatou também essa situação. As crianças não foram enxergadas, não foram observadas, né, da maneira que precisavam ser vistas. E acho que esse, de repente, seja um dos grandes impactos que nós encontramos aí com relação ao Ministério Infantil e à igreja, né, juntamente com os seus pais, juntamente com os seus responsáveis. Como a gente vai discutir aqui um pouco mais à frente, né, a gente vai observar um pouco mais à frente. Agora nós vamos entrar num detalhe que é o impacto na família, né? O que a pandemia trouxe de impactos na questão da família, impactos da pandemia na família, né? Então, o que ela trouxe aí de impactos com relação à educação, ao compartilhar da fé, né, com as crianças, né, para que o aprendizado da fé cristã com relação às crianças, tá? Aí o que acontece? 66% dos pais se sentiram retraídos e desconectados da igreja.
66% dos pais sentiram-se retraídos ou desconectados da igreja, tá? Durante o período da pandemia. Olhando nesse sentido de serem colocados, né, em questão a educação dos seus filhos. Eles se sentiram nesse sentido. Os pais se sentiram isolados e sem suporte, tá? 52% dos líderes de ministério infantil, tá? Aqui são líderes de ministério infantil, ministério com crianças, tiveram dificuldades para engajamento, né, para que houvesse participação das crianças nas atividades online. E em grande parte desses líderes, eles creditavam a responsabilidade desse engajamento aos pais. Olha, a baixa participação das crianças em nossas atividades. Em grande parte disso, eles atribuíam a responsabilidade, olha, os pais não fazem com que os seus filhos venham participar, né? Então, houve aí digamos, entre aspas, um embate, né? Uma transferência de responsabilidade. E a gente vê realmente uma situação aqui dentro da pandemia, que a pandemia trouxe, exatamente isso, né? Que como a igreja, que era uma das grandes responsáveis por transmitir a fé para as crianças, sendo impossibilitada, né, de fazer esse tipo de trabalho, esse trabalho da transmissão da fé ficou a cargo dos pais. Os pais tiveram que realmente assumir essa função de transmitir a fé para os seus filhos, de compartilhar, de discipular seus filhos nos caminhos do Senhor. E aí, nesse sentido, eles, durante a pandemia, né, o sentimento deles foi esse, de se sentirem isolados, de se sentirem sem suporte, de se sentirem retraídos, de se sentirem desconectados, de se sentirem responsabilizados por não engajarem seus próprios filhos nas atividades das igrejas. Isso uma atribuição, né, dos líderes que comentavam aqui com relação a essa situação. Então, a gente realmente vê esse contexto, né, dos pais sendo colocados como os grandes responsáveis pela educação cristã de seus filhos, pelo compartilhar da fé cristã com os seus filhos. E dentro dessa pesquisa, nós encontramos esses números, né? Se vocês não conseguem enxergar, dá para enxergar, acredito que dê para enxergar, né? Mas aqui a figura 1, ela representa as fontes de apoio aos pais cristãos durante a pandemia. Quais foram as maiores fontes de apoio aos pais, né, cristãos para com seus filhos durante a pandemia? A gente trouxe até aqui mesmo essa figurinha para representar, né, um pouco sobre as figuras de apoio durante o período da pandemia. A maior parte, o maior apoio, tá? Quase 50% entre os dois primeiros ali está família, a própria família, então deixa com a avó, deixa com o avô, né? Deixa com o tio, com a tia, com alguém que de repente possa cuidar da criança, e aí então, né, esse avó, esse avô, esse tio, essa tia compartilha da fé, ajuda nas tarefas, né, da igreja ou da escola e ajuda no compartilhar da fé cristã. Além da família, né, aqui há uma segunda opção, né, e estão empatados, né, dentro dessa pesquisa, e isso é muito interessante, né, são amigos cristãos. Então eu tenho um amigo que tem um casal, né, de amigos cuja mãe de repente não está trabalhando e pode cuidar do meu filho durante a pandemia. E aí nesse caso, né, essa mãe, né, esse amigo, esse casal de amigos que são cristãos, eles nos ajudam nesse sentido a cuidar também dos nossos filhos durante o período aí mais difícil da pandemia. Então grande parte do cuidado para com o apoio aos pais cristãos durante o período da pandemia foi a própria família e foram os amigos cristãos. Depois nós vamos ver a igreja local aí com 17,9%. Nós vamos ver uma outra representação importante, 13,7% amigos não cristãos, né, que cuidavam das crianças, que deram apoio aos pais durante a pandemia, né, 8% com a própria escola, 7,9% com organizações cristãs de forma online, então eles se recorriam aí a ferramentas como o YouTube, ferramentas de transmissão online, lives, para fazer transmissão e servia de apoio para com a educação cristã. E aí nós vamos ter
depois pequenos percentuais com outros, né, ou então não receberam nenhum tipo de suporte, né, seriam aí 2% dos pais entrevistados. Então, nós vemos aqui nesses números, né, que a grande parte do apoio que os pais receberam durante a pandemia foram da própria família e de amigos cristãos. Tá? Algumas considerações aí com relação a isso, né? O impacto da pandemia na família ainda. Então, nós vemos aqui uma realidade de pré-pandemia, e isso é muito interessante, a gente já falava um pouco sobre isso no período que eu estava no Ministério Infantil, e muitos integrantes do Ministério Infantil vão também concordar com essa afirmação que eu tenho, e às vezes até os pais, né, olhando hoje, passados alguns meses, num período de pós-pandemia, pandemia perdendo sua força, também, de repente, poderão concordar comigo nesse sentido, né? Mas a realidade pré-pandemia de compartilhar da fé, especialmente no Brasil, né? Uma realidade pré-pandemia é que havia realmente uma terceirização da educação cristã para a igreja. Os pais deixavam a educação cristã, o compartilhar da fé, o discipulado cristão, né, de seus filhos para a igreja. A igreja fazia esse trabalho, né? E por muitas vezes a igreja ainda tentava de alguma forma apoiar os pais com tarefas, reuniões, algum tipo de trabalho, e às vezes a gente via um baixo engajamento nesse sentido, né? Com a pandemia houve aí a cessação desses programas, esses programas não mais foram realizados, né? A igreja deixou de fazer esse tipo de trabalho, e aí o que acontece? Os pais foram colocados de uma maneira meio que forçada, né, a serem professores, a serem pastores de fato de seus filhos. E aí, em sua maioria, esses pais se sentiram-se despreparados para lidarem com esse tipo de papel. Né? Nunca falavam antes, nunca traziam esse tipo de situação antes, e agora eles se veem, né, meio que nessa situação de compartilhar. Olha, é você, pai, mãe, o responsável principal por compartilhar a fé com o seu filho, com a sua filha. Né? E aí a grande maioria destes pais se sentiram despreparados a fazerem esse tipo de trabalho. Né? E como a gente viu ali na figura anterior, né, quase 50% destes pais receberam, durante a pandemia, apoio ou de membros da própria família ou de amigos que eram cristãos, para auxiliarem nessa tarefa de compartilhar a fé com seus filhos. Muito interessante esse tipo de situação, né? A gente realmente nota, durante a pandemia, essa realidade acontecendo aqui, né, com relação ao Ministério Infantil, pais e mães e com as crianças, né? E nesse contexto as crianças aqui também sendo prejudicadas, né? Elas olhavam, né, para a igreja, tinham esse contato na igreja, que é de fato um contato importantíssimo, só que realmente havia aqui uma realidade que precisava também, né, de uma reflexão mais profunda, que é exatamente essa terceirização aqui que a gente chama da educação cristã. Né? Os pais precisam ser protagonistas na educação cristã de seus filhos. Os pais precisam assumir esse protagonismo. Né? E a igreja, ela caminha num trabalho de parceria, de capacitação junto a esses pais, né? de estar acompanhando, como a gente vai perceber aqui nessa pesquisa que foi feita, né? Os movimentos de reflexão oriundos dessa pesquisa, dos quais eu corroboro, com os quais eu concordo bastante, né? Acho que são extremamente importantes aqui, né? Nesse sentido do impacto da pandemia. Então, nós vamos a algumas constatações, além das que nós já estamos aqui percebendo, né? Algumas constatações importantes aqui, né? A primeira dessas constatações, né? A diminuição do envolvimento das crianças com a igreja, né? A gente vê realmente essa diminuição. A valorização das conexões relacionais entre as famílias. Então, nós percebemos, né, como grande fonte de apoio para os pais durante o período da pandemia foi a sua própria família. Então, ocorreu essa valorização das conexões relacionais, realmente um fortalecimento nos relacionamentos na família.
né? E exatamente foi realmente uma grande oportunidade para oriunda da pandemia, né? Enquanto que essas conexões relacionais representam e representaram para a pandemia e representam para a igreja hoje um desafio, uma oportunidade, né, da igreja vir dentro dessa posição, né, de entrar dentro dessa posição de parceria, né, de conexões, de promover relacionamento com os pais. As crianças, né, dentro da pandemia, né, constatamos aqui que elas realmente representaram, tiveram um papel passivo, né, não foram incluídas dentro do apoio, tá? Nós percebemos também que a relação entre os pais e a igreja, como a gente percebeu, já falou um pouquinho, há uma relação institucional, né? Uma relação, né, não é uma relação, não é uma parceria relacional, né? Uma relação institucional, uma relação realmente mais instituição e família, instituição e pai, né? E não ocorreu aqui nesse sentido uma parceria relacional por parte da igreja e os pais. E os pais e mães, né, demais responsáveis, numa posição de se sentirem despreparados para compartilhar a fé com os seus filhos, né? Durante a pandemia, eles foram muito mais utilizados como instrumentos para engajar os filhos na participação das programações da igreja, né, nessas programações online, ao invés deles serem o próprio recurso, né? De repente, durante a pandemia, nós poderíamos experimentar, né, um grande crescimento de integrantes dos ministérios infantis, que seriam os próprios pais, né? De repente, faltou aí para a igreja esse sentido, né, de capacitar, de se relacionar, de se aproximar dos pais e fazer aí um trabalho, de repente, mais individual, mais contextual, mais familiar, para que estes pais se sentissem capacitados para então poderem transmitir a fé para os seus filhos, né? E de repente faltou aí. Então, os pais serem o próprio recurso e não apenas instrumentos para a propagação das informações por parte do Ministério Infantil. Algumas constatações que a gente vai aqui notando a partir dessa pesquisa que foi realizada, tá? Então, essa pesquisa, ela traz essa citação que eu faço questão aqui de destacar, tá? E realmente para a gente poder trazer aqui a nossa luz, tá? Esta é uma oportunidade de reflexão, é um dom precioso que surgiu da pandemia e que não deve ser ignorada ou perdida. De certa forma, constatamos que a pandemia foi uma oportunidade à Igreja Global em termos de nos mostrar, né, onde os nossos esforços ajudarão ou atrapalharão na formação de fé de uma criança, né? Então, realmente temos de nos apresentar, né, aonde os nossos esforços poderão ajudar ou atrapalhar na formação de fé de uma criança. Muito interessante, muito, muito interessante mesmo, né? E aí, olhando agora um pouquinho para o futuro, né? Como, a partir destas informações, dessas constatações, né? Como que a gente observa isso para o futuro? Como enxergamos isso para o futuro, tá? Aqui, o que essa pesquisa nos traz, né? De informações que nós queremos aqui destacar com você que nos acompanha, tá? A maioria dos pais deseja reintegrar-se na comunidade cristã. Eles não querem estar apenas, né, dentro de suas famílias, eles querem participar, eles querem envolver essa participação de suas famílias em uma comunidade cristã. 39% dos pais tiveram essa percepção. 25% dos pais falaram que as atividades na igreja sejam realizadas aonde haja a integração de crianças e famílias. Então, eles querem que as atividades na igreja incluam crianças e família juntos, né? Existe ali nos cultos hoje, né, aquele momento em que as crianças se separam e os pais assistem os cultos de forma separada, né? É algo que já veio para ficar, né? Um costume que faz parte realmente das nossas programações. Mas já havia, né, programações aí de cultos infantis, né, onde a participação das crianças era no culto inteiro, né? De repente, é algo a se pensar, né, cada vez mais
ter cultos infantis, né, cultos de temas infantis, pregações por parte dos pastores mais voltada para as crianças, algo que, de repente, que vale a pena esse sentido, esse tipo de observação, tá? Desses pais também, 21%, né, querem, né, para o futuro uma vida mais orientada para o discipulado pessoal familiar. Elas querem entender mais desse aspecto do discipulado, tá? Enquanto que nós vemos aí 5% falando sobre saúde mental, uma conscientização sobre a saúde mental, um tema muito abordado durante a pandemia, com certeza, porque houve realmente um crescimento da ansiedade, apesar de aqui nós percebermos, né, que o percentual acaba sendo relativamente baixo comparando, né, os demais percentuais. E apenas 1%, né, 1% querem o mesmo ministério, o mesmo trabalho no período pré-pandemia. Então a gente já percebe aqui que o trabalho com crianças nas igrejas, feito nos períodos pré-pandemia, né, a maioria dos pais eles não estão querendo propor algo diferente para esse momento daqui para frente, né? Então é algo pelo qual nós precisamos refletir, precisamos pensar, né, dentre os nossos ministérios nas igrejas aí com crianças, tá? Aí eu trago também mais uma citação, né, dessa pesquisa, desse relatório, que foi aqui a fonte para essa palestra, né? Ele diz assim: essas respostas demonstram um desejo das famílias cristãs por algo novo e diferente do ministério pré-pandemia, mas também o forte desejo de um senso de reunião como comunidade da igreja. Então, nós vemos realmente um desejo dos pais se integrarem, mas eles querem se integrar de uma forma diferente ao que era visto antes da pandemia. Muito interessante isso, né? Aqui nós trazemos uma outra figura, tá? Sobre o papel da igreja na formação de fé dos filhos. Como que os pais imaginam o papel da igreja a partir daqui por diante, né? O que os pais imaginam para o papel, o trabalho da igreja na formação de fé de seus filhos, a partir dessa pesquisa que foi realizada, tá? 50% dos pais responderam que a igreja ela tem um papel de suporte, né? Suportar os pais em nutrir a fé de seus filhos, tá? Em servirem de suporte. Né, 42%, 25%, desculpe, né, 42 pais na pesquisa, mas 25% eles colocam que para reforçar, para né, trazer realmente um papel de reforço, né, nesse sentido de reforçar os pais, no sentido de capacitar, né, no sentido de auxiliar, né, não apenas do suporte, mas de também, de uma forma mais ativa, ajudar os pais na formação de fé de seus filhos, e 19% estar disponível para aconselhamento, ou estar disponível para que os pais possam procurá-la, né, a igreja, né, para qualquer tipo de necessidade, de qualquer tipo de dúvida. Outros aí representaram 3%, e aí 1,2%, né, desses pais colocam aí a responsabilidade total e completa da formação de fé das crianças por parte da igreja. Apenas 1,2% entendem que a igreja seja a única responsável pela formação de fé das crianças. Olha que interessante esses números, né? Números realmente que nos apontam essas mudanças, né? E realmente uma transição, né? Eu quero isso aqui é muito mais um cunho meu, né, da minha percepção como pastor, como alguém que acompanha o andamento do ministério infantil, que procura discernir com temor e tremor diante da presença do Senhor, né, o movimento do ministério infantil, né, daqui para frente. Né, nós precisamos olhar realmente para essa situação, olhar para como se fosse um período aqui de transição, né? O ministério que é conhecido como ministério infantil, ministério com crianças, ministério para as crianças, né?
onde os pais participam pouco ou não participam, onde ocorre a responsabilidade da igreja na educação cristã das crianças, né? Esse perfil ministerial, esse perfil de trabalho, migrar, né? Fazer uma transição, mudar, evoluir, né? Atualizar-se, né? Não que esteja desatualizado, não é isso, mas os movimentos que nós estamos percebendo estão tendendo para que haja realmente um ministério de pais e filhos, né? Um ministério onde os pais e a igreja, eles atendam, eles trabalhem numa relação de parceria, né? Trabalhos relacionais, não são apenas trabalhos institucionais. A igreja dá uma tarefa, o pai vai lá e faz essa tarefa com o seu filho. Muito mais é capacitar os pais para que estes sim façam e desenvolvam trabalhos de discipulado com os seus filhos, né? Como a gente viu ali, atuar nessa posição de ser suporte, de reforçar, de estar disponível para aconselhar, né? E sim, uma responsabilidade mútua. A igreja, ela não quer fugir da sua responsabilidade como um instrumento para a educação cristã, não tem como. A igreja, ela é sim responsável, mas ela quer trazer essa responsabilidade também aos pais, querem trazer aos pais serem os protagonistas da educação de fé, da educação cristã de seus filhos. E aí ela vai atuar, né, de uma forma muito mais relacional, de uma forma muito mais intencional nessa questão, né, de compartilhar, de nutrir a fé de seus filhos. Então a gente vê realmente esse movimento de transição. A pesquisa também nos traz, meus irmãos, minhas irmãs, alguns obstáculos que foram levantados durante o período da pandemia e olhar daqui para frente para o Ministério Infantil. Os 5 principais obstáculos, existem mais, a gente vai mostrar daqui a pouco, seriam estes, né? Não haver voluntários para participar do Ministério Infantil, acho que isso sempre foi uma grande dificuldade, um grande obstáculo para o Ministério Infantil de uma forma geral, né? As pressões financeiras, obviamente, né, igrejas com maiores condições financeiras facilita o desenvolvimento de atividades com as crianças, enquanto que igrejas que não detenham tantas condições financeiras, dificulta um pouco mais, né? Os pais se sentirem-se esgotados, né? Não estarem, de repente, sobrecarregados com seus trabalhos, com seus contextos. Isso atrapalha, porque o pai nunca vai ter tempo, nunca tem tempo para fazer tarefa com o filho, é sempre uma dificuldade muito grande. Outro obstáculo, né? Nossa igreja não é boa planejando com antecedência, né? Então, se ouve muito, né, as igrejas falando isso, né? Olha, nós não fazemos reunião, não temos tempo para isso, a gente precisa trabalhar. E também uma discordância, né, da igreja na figura de seus principais líderes, né, digamos assim, sobre a importância do ministério com crianças, né? Ainda há muitas denominações que não dão a devida importância para o trabalho com crianças, né? O que eu digo para vocês, estejam alerta com relação a isso. Já passou do tempo de acordarmos para essa realidade. É importante, as crianças são a nossa igreja hoje, tá? Não é a igreja de amanhã, não, é a igreja do agora, né? E uma igreja que não se preocupa, que não tem trabalhos específicos na área infantil, ela já está para trás em comparação com algumas denominações. Lógico, o objetivo nunca é estar à frente de outras denominações, né? Mas nós precisamos nos conectar com as famílias, com a sociedade ao qual nós estamos inseridos, né? Para transmitirmos a palavra de Deus no seu contexto, dentro da sua realidade. E como nós vamos transmitir a palavra de Deus às famílias, né? Que de repente não entendem ainda essa realidade, né? Que tem seus filhos e filhas ali, que de repente sofrem com essa educação. Então a gente precisa estar muito harmonizado com esse tipo de importância. E outros obstáculos aqui, né, e a gente até não faz muita questão de olhar, porque há uma confusão, né, sobre esses obstáculos aqui que nós olhamos nessa página agora, né, serviços mais interativos, sala silenciosa para as lives, ministrar curso aos pais, curso aos jovens, esses não seriam mais obstáculos, mas de repente são até estratégias para nós lidarmos com os obstáculos ao ministério infantil na igreja nos dias de hoje, para os próximos dias. Então,
de repente acaba sendo uma confusão aqui, né? Acaba não sendo um obstáculo, mas sim oportunidades para o ministério com crianças se desenvolver no contexto da igreja. Mas fica aqui o registro, né? A própria pesquisa, o relatório, né, que nós usamos aqui como matriz, né, ele realmente já coloca essa confusão, né, exatamente esse termo aqui, que há uma confusão sobre essa questão de definição de obstáculo, porque isso é muito mais estratégia do que necessariamente um obstáculo para o ministério infantil, tá? E trazendo agora, né, partindo para a nossa conclusão, né, dessa nossa palestra, né, a gente quer aqui compartilhar algumas considerações que a própria pesquisa nos apresenta e aos quais a gente também concorda e coloca, assina embaixo, digamos assim, tá? A primeira dessas conclusões é a prioridade na formação de fé das crianças. Há uma profunda necessidade para uma maior consideração, para uma maior inclusão deste ministério, né, nos altos níveis de liderança da igreja. O ministério com crianças precisa participar das principais estratégias da igreja. Então, por exemplo, uma denominação vai fazer lá pregações, uma série de pregações sobre determinado tema. Geralmente, né, em períodos do ano, ela faz, não, nós vamos colocar agora, será o mês do discipulado, vai ser o mês, né, o período da Páscoa, o período, vai ser agora o mês de conscientização do serviço cristão, nós vamos falar sobre os principais pontos sobre Deus, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, vamos falar sobre dons espirituais, sabe? Estratégias promovidas pela igreja no sentido de trabalhar com os seus membros, né? Como nós vamos trabalhar com os nossos membros a partir de agora, né? Nós vamos trabalhar nesse sentido. Então, a sugestão, uma das conclusões que nós encontramos aqui é exatamente isso. Tragam, né, líderes de igreja, tragam exatamente tragam o ministério com crianças a participar dessa realidade com relação às estratégias que vocês vão querer fazer para as suas denominações. Este será o ano, 2022 é o ano da vitória, 2023 é o ano da semente. Transmitam essa mesma estratégia para o Ministério com Crianças, é isso. Façam com que o Ministério Infantil participe efetivamente das estratégias, né, que vão ser feitas na igreja. Nós vamos fazer uma série de pregações sobre as parábolas de Jesus. Como nós vamos fazer essa série de pregações também para as crianças? Né? Como as crianças participam disso? Como nós vamos fazer isso? Né? Então, aí há várias formas, né? Há várias maneiras. O pastor vai lá, traz uma pequena palavra, faz uma contação de história, pega um personagem bíblico para exemplificar. Várias são as formas, as maneiras disso acontecer. Mas, principalmente, né, como a gente vai ver aqui em uma das conclusões, envolvam os pais. Tá? Mas nesse primeiro momento, né, é realmente trazer como prioridade, né, para a igreja, para a estratégia de cada denominação, a participação no ministério infantil, do ministério com crianças, tá? Segunda conclusão, envolver os pais não é opcional, é obrigatório, tá? As igrejas, elas precisam ser vistas como parceiras em nutrir a fé das crianças, em vez de apenas prestadoras de serviço. As igrejas precisam corrigir seus esforços para apoiar, para equipar, para capacitar os pais cristãos em seu papel de nutrir a fé das crianças. Então, como a gente bem viu ali, os pais esperam que as igrejas atuem como um suporte para eles na educação de fé, que reforcem, que ajudem, né, nesse processo de nutrir a fé, e que estejam disponíveis para aconselhar, para direcionar, para ouvir, né? Então, a igreja precisa se envolver de uma forma mais relacional, né? Caminhar mais com os pais, caminhar mais próximo, se aproximar, ter mais intencionalidade de se aproximar dos pais, para que estes sim sejam os protagonistas na educação de fé de seus filhos, né? E fica o desafio nesse sentido, né? E também uma das outras conclusões aqui,
né, dentro dessa proposta, né, de incluir os pais nesse processo, de programas mais relacionais, um apoio geral holístico, ou a gente aqui, dentro da nossa realidade, um apoio integral por parte da igreja junto aos pais. Então, uma conexão, mais conexão relacional, uma maior conexão relacional, né? Além dos programas educacionais, né? A igreja ir além da relação institucional, trabalhos intencionais, trabalhos ativos de contato com os pais e filhos. Os pais não vêm me procurar, os pais não vêm, vá atrás deles, né? Faça uma relação dos pais, né? Coloque lá dentro do ministério com crianças, quem são os pais dessas crianças, faça um grupo, né? Um grupo de WhatsApp com esses pais. Acredito que a maioria das igrejas tem feito isso, mas não seja apenas um grupo de transmissão de informações, mas que seja um grupo onde haja essa provocação, onde os pais se sintam encorajados, se sintam na liberdade de poderem contar com a ajuda da igreja, que haja programas de capacitação, sim, aulas, treinamentos, né, mas não são apenas grandes aulas para muitos alunos, mas de repente os integrantes dos ministérios infantis fazerem contatos, estarem na casa dos pais, visitarem essas casas, fazerem ali, mostrarem, pai, faça dessa forma, olha só que legal. E nesse processo o trabalho vai se tornando muito mais relacional, vai havendo um fortalecimento dos relacionamentos e o senso de pertencimento dos pais com relação à comunidade de fé vai aumentando, né? Olha quanta coisa que pode acontecer aqui diante desse tipo de programa, né? Envolvam, né, igrejas, envolvam os pais, procurem a igreja, né, para serem instrumentos nas mãos do Senhor nesse sentido. Finalizando aqui o nosso encontro, nós já partindo para o nosso encerramento, eu quero deixar este verso que está lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 6, que diz que ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos voltem para os seus pais. Quem é esse? Quem é que fará isso acontecer? Né? O próprio profeta fala, o sol da justiça, já fazendo menção ao Messias, ao nosso Senhor Jesus. Né? Todos os trabalhos, todas as sugestões que essa pesquisa nos aponta, todas as sugestões, todas as intenções, tudo que a gente fizer, gente, todo o trabalho que nós nos propormos a fazer, nós precisamos nos submeter por completo ao senhorio de Jesus Cristo. E somente o Senhor Jesus vai ser aquele que nos guiará, que fará realmente com que sejamos instrumentos como igreja para vermos esse movimento acontecer para a glória de Deus, de vermos as famílias voltando-se para estarem juntas, essas famílias se tornando pequenos luzeiros para iluminarem os seus contextos, iluminarem nos seus trabalhos, seus vizinhos. Imagine cada família sendo experimentada, sendo fortalecida na fé. Né? Então, realmente é um desafio para todos nós e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. É isso que a gente falou lá no início, que a pandemia, apesar de todos os seus problemas, apesar de todos os seus lutos, as suas privações, ela nos trouxe uma dádiva, ela nos trouxe uma oportunidade, ela nos trouxe um presente, que é exatamente isso, de nós voltarmos a olhar as nossas famílias como os grandes protagonistas, né? Famílias fortes, né? Formando uma igreja cada vez mais forte. Né? E nós, como ministério infantil, ministério com crianças, ministério de pais e filhos, como eu sugeri há pouco, a gente precisa facilitar esse processo, a gente precisa, de alguma forma, trazer esse processo para essa realidade, em nome de Jesus. Precisamos ver isso acontecer, isso se tornar uma grande realidade, tá? Então, fica aqui, né, o nosso desafio para podermos trazer essa realidade, fazermos essa realidade acontecer, tá bom? Como nós estamos fazendo essa palestra, né, deixamos aqui o nosso contato, temos o nosso perfil aí também no Instagram. Você que de repente nos acompanha, que venha a querer assistir essa palestra, venha a querer de repente ter algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento,
você pode colocar aqui mesmo no comentário deste vídeo a sua dúvida, a sua constatação, sua discordância, né? Aqui nós não somos donos da verdade, né? Mas você pode também colocar a sua discordância, a gente aqui apresenta as discussões sem problema nenhum, mas nos colocamos à disposição para atuar como suportes dentro desse processo, dentro dessa situação, tá? Tá aqui o meu telefone, tá aqui o meu perfil no Instagram, você pode anotar, você pode fazer uso dele para entrar em contato com a gente, para juntos podermos aí conversar, tá? E para finalizarmos esse tempo que nós estamos aqui juntos, eu gostaria de poder compartilhar com vocês exatamente um outro programa, né? Aproveitar aqui esse nosso tempo, estamos aqui, a ideia é ficarmos por 1 hora no máximo, mas fazermos aqui exatamente entrar dentro desse contexto. Falou, puxa, pastor, que legal, você nos trouxe vários insights, várias conclusões, várias ideias aqui super interessantes, mas como eu faço isso? Como eu vou fazer isso? Né? De que forma que eu posso estar fazendo isso? De que maneira eu posso estar fazendo isso? Tá? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês exatamente outros programas que nós temos aqui. O primeiro deles é o nosso e-book, né, dentro do Ministério Infantil, tá? Esse e-book, ele é oriundo da minha experiência, né, como coordenador de Ministério Infantil na Igreja Presbiteriana Vila Judite, aqui em Londrina, por 3 anos. E nós usamos aqui alguns princípios, algumas informações, algumas atribuições que foram realmente assim muito interessantes, foram muito importantes para a formação, né, para a revitalização, para que esse ministério com crianças, né, dentro dessa igreja tivesse ainda mais relevância. Já era um ministério muito tremendo, já fazia um trabalho muito bom, mas com estes princípios nós conseguimos ali fazer com que esse ministério pudesse ter ainda mais relevância, né? Apesar de eu já não estar nesse ministério, eu saí no final de 2019, né? Até hoje esse ministério ele tem já um caminho próprio, né? E acho que isso é uma das grandes conquistas de uma liderança, não depender apenas de um líder, ela depender do Senhor Jesus, né? E caminhar de forma autônoma, né? Então, dentro desse book, nós trazemos exatamente estes princípios, tá? Ele tem um custo de R$10, você pode fazer um Pix, né, dos R$10 aí, através do meu telefone, que é também código Pix, ou então você pode abrir o aplicativo do seu banco, escanear esse QR Code que está aí à disposição, e ele já direciona direto para que você faça o Pix dos R$10, né? E aí você entra em contato comigo pelo WhatsApp, aí eu faço o envio do e-book para você, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, da maneira que você achar mais interessante, tá bom? Ele está aí realmente para abençoar. E nós temos também um outro programa que nós implantamos aqui dentro da Secretaria Presbiterial, dentro do nosso sínodo, né? Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos os presbitérios, que são a união das igrejas de uma determinada região, e os sínodos, que compõem os presbitérios, e depois desse sínodo ele responde ao Supremo Concílio, que é o órgão máximo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou secretário presbiterial, secretário sinodal para a infância. Então, a gente também se coloca à disposição não apenas para a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas para qualquer denominação que queira, de repente, uma mentoria, queira uma orientação com relação ao seu ministério infantil, com relação a um trabalho de implantação, a um trabalho de revitalização, algum tipo de capacitação, algum acompanhamento, enfim, de repente até mesmo essa palestra que nós aqui estivemos a ministrar de forma online, a gente pode também fazer essa palestra de forma presencial na sua igreja, com os integrantes dos ministérios com crianças, com pais e filhos, com pais e mães, a gente se coloca à disposição. Então, nós também estamos com esse programa de mentoria para ministérios com crianças na igreja. Você pode também estar aí, contar, né, com a gente está à disposição, podemos ir para o Brasil inteiro, claro, né, a gente só conta aí com ajuda, no sentido, preciso que você venha aqui para o estado do Espírito Santo. Tudo bem, eu vou, mas só preciso que
nesse caso da ajuda, né, para o envio, para a viagem, né, e para a hospedagem, para a alimentação, né? Mas a gente não cobra para fazer esse tipo de trabalho, a gente quer usar esse trabalho como realmente abençoar as igrejas, né, dentro dessa área do ministério com crianças. Então, com base na nossa experiência, a gente se coloca à disposição, né, para poder auxiliar. Ah, mas como eu faço para ofertar no seu ministério, pastor? Olha, meu número está aí, né, meu Pix está aí, você pode abençoar o nosso ministério com a compra, com a aquisição do e-book, sem problema nenhum. Enfim, faça o que está proposto no coração. A gente está aqui para servir, né? Então fica aqui, né? Tem um pouquinho das minhas informações desse trabalho. Se você quiser esse trabalho, a gente envia para você. Se você quiser também esse material que nós colocamos aqui em nossa palestra, né? No formato de PDF, a gente envia esse material também. Estamos à disposição. Nós queremos servir, queremos abençoar outras igrejas que de repente passam por dificuldades na área de ministério com crianças. E a gente quer realmente entrar nesse contexto e auxiliar a todos vocês nesse sentido. Tá ok, gente? Nós vamos encerrando, né? A ideia era estarmos juntos aqui por 1 hora. Graças a Deus conseguimos fazer isso. Fica aqui, deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Fica aqui a nossa gratidão a Deus, né? A gente queria ter feito esse encontro um encontro online, mas como eu disse no início, infelizmente não foi possível. No nosso encontro online, a gente acabou tendo pessoas de má fé que vieram participar desse encontro e atrapalharam, né, a produção, mas a gente acabou deixando dessa forma de palestra, exatamente que vai ficar aqui gravado no YouTube. E aí, quem quiser, né, ouvir, quem quiser compartilhar, quem quiser estar junto, pode ficar à vontade para ouvir, para comentar, para compartilhar. Né? E eu peço a você que está, de repente, assistindo a gente aqui até o final, né, que vai ouvir essa palestra, que vai ouvir essas informações até o final, né, curta este vídeo, né, faça algum comentário, coloque de onde você é, o seu nome, qual o ministério que você desempenha, ou então, de repente, eu estava vendo você aqui, resolvi assistir um pouco. E compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com os seus amigos, com os seus conhecidos, compartilhe com a liderança da sua igreja. A gente quer realmente trazer à tona cada vez mais essa situação aqui de ministério com crianças e se colocar à disposição para suporte, para orientação, né, nesse trabalho que é tão importante para a vida, para a organização da igreja cristã como um todo. Tá bom? Obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus. Até mais.